Amém? Todos encontram. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 30, para que a gente não tenha gasto um tempo maior aqui com a leitura. Aqueles irmãos que não tiverem a Bíblia podem acompanhar aqui na tela, por favor. Diz assim o texto da palavra de Deus. Aqui está na NVI, né, na Nova Tradução Internacional. Mas vamos ler nessa versão mesmo. Alguns irmãos, a maioria, eu acho que dos irmãos aqui tem a ARA, né, a Almeida, Revista e Atualizada, mas às vezes uma palavra ou outra muda, mas o contexto, o sentido é o mesmo, tá bom? Não é Bíblia diferente. Às vezes são sinônimos, palavras parecidas, mas nada muda em relação àquilo que o texto está dizendo. Então, capítulo 1 Reis 18, versículo de número 30, tá bom? Os irmãos que querem ter marcado na Bíblia aí, podem procurar, não tem problema nenhum. Se não estiver achando, o livro de 1 Reis é muito fácil de achar, é antes de 2 Reis. Tá vendo, irmão Dora, aqui? Dica bacana, né? Vamos ler então, o texto diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Verso 31. Apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Israel e de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha se dirigido, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construíram um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas, 2 baldes de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-lhe sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-o novamente. Jogaram água de novo. Façam-no pela 3ª vez. Jogaram a água pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher toda aquela valeta em volta. Pode passar. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Verso 37. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Até aqui eu quero ler com os irmãos. Obrigado, Senhor, por esse texto, pela sua palavra, e que o Senhor possa falar conosco, de alguma forma chamar a nossa atenção para o Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto de 1 Reis é bastante conhecido dos irmãos. O profeta Elias chama o povo de Israel diante de um embate, e as pessoas estavam ali um tanto quanto incrédulas em relação ao Senhor, irmã Dora, e porque também haviam profetas de um outro Deus ali desafiando a fé deles. E assim também nós vivemos no nosso tempo. Quantas coisas desafiam a nossa fé, quantas palavras, quantos ensinamentos, quantas teologias, quantas ideologias, enfim, quanta coisa querem nos desviar da mensagem do nosso Deus. E aqui isso não é novo, isso já acontecia naquele tempo, era isso que estava acontecendo. E no texto, no capítulo de número 18, nós começamos a ler a partir do verso 30, mas se você começar a ler desde o primeiro versículo, Elias, cheio de Deus, faz um desafio para o povo de Deus, diante dos profetas de Baal, e fala: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova para ver quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos fazer um altar, nós dois, os profetas de Baal e eu.
E a Bíblia diz que havia 450 profetas de Baal e Elias estava sozinho, só tinha ele de profeta. E ele fez esse desafio dizendo: olha, vocês vão fazer um altar e vão orar aí para Baal, para o Deus de vocês, até que caia fogo do céu e queime o holocausto. E depois eu vou fazer o mesmo. E nós vamos ver qual é o Deus mais poderoso. A Bíblia diz que desde o amanhecer até a tarde os profetas de Baal ficaram orando. Deus, manda fogo, né? Baal, manda fogo. Baal significa Deus, pagão, um Deus que não é o nosso. E a Bíblia diz que nada aconteceu, não caiu nada, não fez nada. E a Bíblia diz, então, que ao final da tarde, Elias chama o povo e diz assim: povo, vem aqui perto de mim. E a Bíblia diz que a primeira atitude que o profeta faz é consertar o altar. Ele conserta o altar do Senhor. E a Bíblia diz então, como o texto que nós lemos, que sobre aquele altar ele colocou ali o sacrifício, que era um novilho morto, e colocou lenha. Se a lenha tivesse seca era mais fácil, né? Podia dizer, caiu uma fagulha aí, e pegou fogo. Para não ter dúvida, ele falou assim: joga água. Jogou bastante água, molhou o novilho, molhou a lenha, e ficou ainda uma poça de água em volta, como lemos. E a Bíblia diz que então Elias orou, nós lemos a oração aqui, e a Bíblia diz que caiu fogo do céu, e queimou o novilho, queimou a lenha, e secou toda a água em volta. E a palavra do Senhor nos diz que todo o povo viu que o Senhor se manifestou naquele lugar, e a fé do povo foi restaurada em Deus, e obtiveram vitória espiritual naquele embate espiritual. Esse texto pode nos ensinar muita coisa. Poderíamos explorar todo o texto, tirando aqui ensinamentos relevantes, mas o que eu quero tirar desse texto, irmãos, é que, talvez se eu fosse colocar um título, né, eu colocaria dessa mensagem que antes do fogo de Deus cair, é necessário consertar o altar. Tem que consertar o altar, para que o fogo do Senhor significa a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos clamando a Deus para Deus derramar fogo do céu, derramar bênção, derramar graça, derramar renovo, derramar poder de Deus na nossa vida para vencermos as circunstâncias. E clamamos, mas a nossa parte, talvez nós estamos falhando em efetivar, de arrumar o altar da nossa vida. O que significa arrumar o altar da nossa vida? Santificar a nossa vida, santificar a nossa casa, tomar algumas atitudes que sejam importantes ser tomadas para que a bênção do Senhor seja derramada e revigore o nosso altar, revigore a nossa família, revigore a nossa vida, para experimentarmos esse fogo do céu, para experimentarmos esse toque do céu em nós. É necessário também que nós venhamos a consertar algumas coisas dentro da nossa casa, dentro das nossas atitudes. E com muito respeito aos irmãos, eu quero talvez dizer que todos nós temos em alguma área da nossa casa, em alguma área da nossa vida, em alguma área do nosso coração, algumas coisas a serem consertadas, algumas coisas a serem sanadas, algumas coisas a serem reorganizadas diante de Deus. Há 2 domingos atrás nós trouxemos uma palavra aqui, e dentre as palavras, dentre os tópicos, né, que nós devemos também ter a capacidade de tomar decisões, né, que sejam voltadas a Deus. Naquele contexto, o povo de Israel estava se preocupando em reformar a casa deles e estavam se esquecendo do templo do Senhor. Isso significa que estavam preocupados muito mais assim em construir a sua vida com as suas próprias mãos do que buscar nas mãos de Deus resposta para a nossa casa. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Os céus quer nos visitar, mas os céus pede também que nós venhamos em alguma área da nossa vida
consertar algumas pedras, consertar esse altar que de alguma forma ele está desorganizado. A Bíblia nos diz que o profeta Elias, a primeira coisa que ele fez, no texto que lemos, foi consertar esse altar. Eu não sei exatamente qual é a área da sua vida, e poderíamos dizer aqui, passarmos horas falando sobre áreas possíveis de serem melhoradas na nossa vida. Quem sabe no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos, nosso próprio relacionamento com Deus, nossa vida, coisas que precisam ser acertadas, coisas que precisam ser definidas, coisas que precisam ser direcionadas. É importante que as nossas vidas estejam assim. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos, irmã Dora, ter uma vida organizada. Isso é uma vida santa. Muitas vezes, meus irmãos, a gente interpreta alguns textos da palavra de Deus, talvez de uma forma a não trazer o real sentido que ela dá. Não é? É muito próprio da natureza e da cultura do nosso país termos, né, uma palavra mais ou menos assim, como foi expressada na música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. A versão gospel dessa frase tá nas mãos de Deus. E a gente fala isso nem sempre com confiança de que de fato a nossa vida está nas mãos de Deus, mas às vezes, talvez na maioria das vezes, nós falamos isso como, tipo assim, eu não quero tomar as rédeas da minha vida, eu não quero tomar posições na minha vida, eu não quero, talvez, eu não estou disposto a consertar algumas áreas da minha vida e organizar a minha vida como eu devo, como eu deveria organizar. E a Bíblia nos chama a atenção para isso, que algumas coisas nós precisamos com seriedade, em algum momento da nossa vida, pararmos e olharmos. Muito obrigado. Pararmos e olharmos para a nossa história, para reorganizarmos a nossa vida e a nossa casa. Eu queria, dentre muitas áreas, irmãos, que nós poderíamos aplicar aqui essa palavra, eu queria fazer uma aplicação muito importante na área financeira. Porque às vezes nós desconsideramos essa área da nossa vida, pensando que a vida econômica e a vida financeira não é uma área espiritual, né? A área espiritual é assim, quando a gente fecha o olho e fala dos anjos, aí a gente, agora para de coisa espiritual, vamos falar sobre finanças. E não é. Nós somos chamados a honrar a Deus. Deus tem um compromisso conosco, Deus tem orientação para a nossa vida também em relação à nossa vida econômica e financeira. Porque é daí que saem muitas coisas que vão determinar a nossa vida, vão determinar a nossa casa, o nosso bem-estar, não é? Como cidadãos e, sobretudo, como filhos de Deus, como homens e mulheres que querem honrar a Deus com a nossa vida também financeira. Quantas pessoas estão sofrendo nessa área nos dias de hoje? Quantos casamentos estão sendo desfeitos por conta de problemas na área econômica? Tenho um amigo pastor que uma vez eu ouvi ele falando, e é interessante pensar, que ele fala, olha, quando a dificuldade financeira entra no lar, o amor pula a janela e vai embora. E corre para longe. Não deveria ser assim. Mas muitas famílias, como não têm, às vezes, uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional adequada, acaba passando por grandes dificuldades no casamento por conta de limitações e problemas na área financeira. Então Deus tem um compromisso, Deus tem uma bênção. Os céus quer visitar a sua vida na área econômica também, mas nós precisamos, assim como o profeta Elias nos ensina, também fazermos a nossa parte.
fazermos a nossa parte e organizar a nossa vida em relação a essas coisas. E uma das coisas que é importante eu chamar a atenção dos irmãos é para que nós tenhamos essa organização na nossa casa, na nossa vida financeira. Não há como termos essa experiência de uma vida abundante sem antes pararmos, antes do profeta orar, pedindo a bênção, ele parou e organizou o altar. O altar significa a nossa vida, não é? O altar, a vida financeira deve ser uma área da nossa vida que honre a Deus, que abençoe a obra, abençoe pessoas, nossas famílias, nossos filhos sejam abençoados, possamos honrar a Deus nessa área da nossa vida também. E o Senhor nos chama também para a gente organizar a nossa vida financeira. Eu queria trazer aqui, para começar, muito rápido, 3 pontos que são importantes, irmã Dora. 9h15 agora, 11h15, nós já vamos estar na nossa casa, irmãos. Tá bom? Daqui a pouco eu termino. Calma, irmã Dora. A irmã Dora já quase falou, então eu vou embora. Calma, irmã Dora, fica quieto. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, coloca pra gente aqui, ô Léo, Provérbios 6:9, por favor. 6:9. Ó preguiçoso. Não é para os irmãos. Para outros irmãos, vocês falam por aí sobre isso. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, irmãos, há muita falta de iniciativa por parte daqueles que têm problemas na área financeira. Nós precisamos, se já estamos sendo pessoas ativas e fazendo, louvado seja Deus. Mas nós precisamos ter iniciativa nessa área. É uma das formas de consertarmos o altar nessa área para que depois o Senhor nos visite. Né? Se colocar rede lá, colocar no celular, esses dias eu estava vendo no celular para dormir, som de chuva e trovoadas. Aí você põe assim para dormir. Nem está chovendo, é só para... Como que nós queremos ser abençoados? Se a gente dentro da rede põe o som lá. Aleluia. Deus, manda fogo, Deus. A minha financeira, Deus, precisa da sua visitação. O camarada não foi capaz de organizar um currículo que presta. Não foi capaz de fazer alguma coisa. Você sabia que procurar emprego também é um trabalho? A pessoa fala assim, eu estou desempregado, então acorde 6 horas da manhã. Mas eu estou desempregado, não vou, eu não tenho que fazer nada, vou dormir até 10 horas. Você está desempregado, é aí que você tem que trabalhar. Você acorda 6 horas da manhã, ora a Deus, Deus, mais um dia. Hoje, me dedicarei na busca de um trabalho digno. Toma café, né, Madora? Com o café você vai ter, porque você está ganhando um seguro-desemprego. Então, o cafezinho você toma, lava o rosto, faz a barba, pega o seu currículo, 7 horas da manhã, pé na rua. E vai a pé, porque a gasolina está cara. Leva nos lugares. Esses dias, esses tempos atrás, eu conversei com uma pessoa que era gerente de um estabelecimento aqui da cidade. Ele falou, pastor, que coisa impressionante. Eu estava contratando uma pessoa que limpava, que quisesse limpar, para limpar o estabelecimento. E apareceu muitas pessoas lá. Mas, pastor, uma pessoa se destacou. Eu fiquei fascinado. A pessoa chegou lá com o currículo e falou assim, senhor, eu preciso trabalhar. Eu não quero trabalhar por luxo. Eu quero trabalhar por precisão. Está aqui o meu currículo. Desde há 10 anos atrás, eu trabalho nessa área. Quando eu fiquei sabendo que um estabelecimento bom aqui, quando eu fiquei sabendo desse emprego, eu falei assim, aquele é o meu lugar. Eu tenho certeza que Deus vai preparar aquele lugar para mim. O senhor pode ligar para os meus últimos 10 patrões que está aqui, o número deles, pode ligar que eles vão dar referência de mim. Eles vão dizer para o senhor o quanto eu não perco o dia de trabalho, o quanto eu sou pontual no meu trabalho, qual é a qualidade do meu trabalho. Senhor gerente, eu nasci para limpar. Eu sou uma limpadeira e eu gosto de limpar.
Ele falou, rapaz, eu contratei na hora. Que coisa maravilhosa. Agora tem gente que vai pedir emprego, né? Nem lavou o olho, tá com a remela aqui. Um serviço aí para nós aí. Meu irmão. Verdade. Vai com a cara amassada. Você já viu uma pessoa com a cara amassada? Dorme até às 10 e acorda. Vou lá pedir um emprego. Não, você não vai conseguir. Uma vez, uma pessoa aqui pediu oração na igreja que fazia 3 anos que estava desempregado. Eu falei, irmão, 3 anos? Você não arrumou nada para fazer? É difícil, irmão. Alguma coisa para fazer, né? Então, o texto não diz, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando que você vai levantar desse sono? Desperta o seu coração, desperta a sua vida. E hoje eu quero orar. Eu não estou dizendo que aqui tem preguiçosos, não. Mas eu estou orando para que Deus possa despertar o nosso coração para nos levar a um nível maior. A um nível acima da nossa vida, amadurecermos, querermos mais. Termos aptidão para coisas maiores da nossa vida. Tá bom. Então, é uma escolha sua. Entre uma vida de tranquilidade e uma vida de regalia. Você que sabe, quer ter uma vida de regalia? É trabalho, meu irmão. Conserte o altar da sua vida nesse sentido. Não é? Pastor, não apenas o trabalho, mas se preparar para coisas melhores. Esses dias a gente estava conversando com a irmã Claudinha, ela falou que ela já está no 11º pós-graduação, sei lá quantos. E assim, é por isso que ela consegue trabalho na classe que ela quiser, porque tem pontuação a mais. E aí ela consegue escolher a classe que é pertinho da casa dela. Por quê? Porque ela não fica na mão lá, ela tem ponto, porque ela fez acontecer. Pastor, não tenho tempo para estudar. O que você está fazendo da meia-noite às 6 da manhã? Vai estudar à noite, irmão. Não é? Pastor, eu durmo. Você dorme todo dia, das meia-noite às 6. Acorda 4 horas da manhã, pelo menos 2 vezes por semana, você consegue ter um estudo bom. Você não, pastor, não dá. Pastor, tá difícil a coisa, hein? As portas estão fechadas, ó. Meu irmão, conserte o altar da sua casa. Senhor, quero uma vida de prosperidade, Senhor. Vou estudar, vou me preparar, tá bom já, mas eu preciso avançar. Como eu faço? Hoje em dia, irmãos, conhecimento está aí, a um clique dentro da nossa casa. Todos aqui têm internet em casa. Conhecimento está lá, quer uma área, põe lá. Vai ter lá vídeo, vai ter explicação, vai ter livro em PDF para você baixar. Você não consegue alcançar se não quiser, se não for atrás. Então, falta de iniciativa. Não adianta, irmão. Pastor, então essa igreja aqui é fraca, vocês não querem orar para mim? Eu vou lá na outra. 7 sexta-feira da... Vai, irmão. Você vai ficar com um monte de pereba, de tanto ajoelhar em cima do sal grosso. Você vai... Não vai. Se você não tiver iniciativa, o texto da Bíblia diz que nós não teremos a bênção do Senhor. Iniciativa. Eu vou fazer. É difícil? Tudo é difícil, irmão. Você acha que tem alguma coisa fácil? Não tem nada fácil, tudo é conquistado, tudo é difícil, tudo é complicado, mas nós podemos vencer quando nós temos a capacidade de ter iniciativa. Segunda coisa, em consequência com a vida financeira, às vezes a gente vê meme na internet assim, né? Que a pessoa enche de coragem, vai lá e torra tudo no cartão. Aí depois vem a luta, irmão. Então, uma vida de inconsequência financeira, nós não podemos também ter assim, precisamos pensar na vida financeira de uma forma racional, de uma forma inteligente. O que queremos para a nossa vida? O que você quer para os próximos 5 anos nessa área da sua vida? Você vai querer continuar no mesmo emprego? Você quer mudar de emprego? Quer mudar de patamar? Não, pastor, olha, eu já conversei com pessoas assim. Não, pastor, eu estou tranquilo. Nossa, eu tenho um salarinho meu lá. Não quero viajar de avião.
quero trocar carro, para mim tá bom. Amém. Glória a Deus. Porque aí é a opção da pessoa, ela está feliz assim. Agora, se você quer melhorar em outros aspectos da sua vida, você precisa ter aptidão. Tem que ter consequência das coisas, saber que a vida tem consequências. Veja bem, parece uma bobeira, mas se você... E essa área é difícil a gente falar para crente. Crente vai lá, torra o cartão, depois volta para casa. Ó Deus, abra as portas, Senhor, para pagar aquele cartão, aquele demônio que entrou dentro do meu cartão. Irmão, você tem que ter, tá no seu controle. A minha avó fala demônio. Que demônio é esse? Não é demônio, foi você que fez. Então imagina, se hoje você compra no cartão e joga para frente, significa que você não tinha o dinheiro para comprar aquilo. E você jogou uma dívida para frente. O que acontece? Você vai continuar vivendo. E aí você vai chegar no mês que vem. O mês que vem você vai ter novas necessidades. Só que aí vai cair naquele dia a conta que você fez lá atrás. E aí você junta duas, né? Fala assim, não, pastor, mas é 115 real na Chapé, a perder de vista. Então, a perder de vista, 115, se você faz em 20 vezes, e todo mês comprar, vai chegar um mês que você vai ter 20 prestações de 120 reais, porque vai acumular uma com a outra. E aí quando você chegar lá, você vai estar amarrado financeiramente. Vai entrar o seu salário e você não vai fazer nada. Então, tem que ter entender as consequências, né, da nossa vida financeira. Onde você quer chegar? O segredo nem sempre está na saída, ou melhor, na entrada. Está sempre na saída, né? A nossa vida tem entrada e tem saída. Entra 2.000, quanto que sai? 3.000. Essa conta não fechou, não é? E se continuar desse jeito, não vai fechar. Se uma pessoa ganhar 15 mil reais e ela gastar 15 mil reais, se uma pessoa gastar 2 mil reais e ganhar 2 mil reais e gastar 2 mil reais, as duas no final do mês, empatou, não tem nada. Então, não está na entrada, nossa pastor, eu vivo sofrendo assim, mas é que o meu salário é baixo. O dia que eu ganhar 10 mil por mês, vai ser melhor. Não vai. Se você não aprender a lidar com o seu dinheiro, você pode ganhar 30 por mês. Você vai acabar o mês sem nada, porque você vai gastar tudo. Aí você não vai querer no domingo comer, né, uma marmitex da Rose. Não, você vai querer ir no melhor restaurante né, você não vai querer usar mais uma roupa simples. Você vai querer arrumar com uma camisa da Fórum, um terninho da Broxfield. Aí você vai, então, aí você vai, né? Você vai, e aí vai acabar no final do mês com o terninho bonito, mas sem dinheiro no bolso. Então tudo é uma questão de nós também trabalharmos a saída, de nós trabalharmos a nossa vida e termos consequência daquilo que nós fazemos. Quando eu entrei na universidade, eu vi um professor falando uma coisa, sabe aquelas coisas que a gente não fica de pé, mas a nossa alma fica de pé, quando você escuta assim? Nossa, não tinha pensado nisso. O professor falou assim, olha gente, vocês acham que o rico é aquele que gasta bastante dinheiro, e não é, o rico é rico porque ele não gasta. Nossa, eu achava que os ricos gastavam muito, e não. Esses dias eu vi uma foto na internet daquele homem que é dono do Facebook, com uma camiseta simples, calça jeans e um tênisinho, né? Mas aí tinha lá o irmãozinho lá, que ganha um salário baixo, né? Com um relógio da não sei o quê, tênis da Nike e tal. O rico é rico porque ele não gasta, por isso que ele ficou rico. Se ele gastasse bastante, ele não era rico, ele tinha gastado tudo. Então o segredo está no guardar, no ter consequência nas coisas que nós fazemos. Qual foi o grande segredo de José ter prosperado no Egito? Se você lá ler o texto, Faraó colocou ele para gerenciar o reino do Egito. Sabe o que ele fez? De tudo que nós plantarmos nos 7 anos da vaca gorda, o que nós escolhermos, vamos
guardar, está escrito o texto, 20%, 1/5 está escrito lá. 20% de tudo que nós guardarmos, nós vamos guardar nos silos. Naquela época não tinha banco, eram as coisas mesmo. E depois, quando veio as vacas magras, ninguém tinha as coisas e eles tinham guardado. O que fizeram, como a economia, não é? Quando tem muita gente procurando um produto com pouca oferecimento, né? A demanda e a procura, o preço foi lá em cima e eles venderam tudo que eles tinham guardado na época boa. Eles venderam na época ruim, é o preço lá em cima, e o Egito se tornou um dos reinos ainda mais poderosos do mundo. Foi isso que José fez. Nós está vendo, José foi o príncipe do Egito, um homem, nossa, veio anjos do céu com bandejas de dólar assim para ele. Não, irmãos, durante 7 anos, tempo da vaca gorda, nós vamos guardar 1/5 de tudo que nós arrecadarmos, porque depois, quando vier a escassez, nós estaremos calçados. E isso é a base de uma aula de economia. Nossa, pastor, o senhor vai pregar ou vai dar aula de economia? Eu estou falando aqui que nós devemos organizar o nosso altar, para depois sermos visitados pelo fogo do céu, que trará bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a nos livrarmos das desculpas esfarrapadas. Coloca aí Provérbios, capítulo 26, verso 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E o preguiçoso ainda, ele é o sabidão. Não é? Ele é o sabidão. Não. Porque, pastor, olha, veja bem, eu vou me meter nisso aí, que eu tenho coisa melhor, e não faz o básico. Ele está dizendo que é mais sábio o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele é cheio de desculpa para não fazer e para não mudar a sua vida. Coloca o texto aí, de Provérbios 22, 13. Olha que legal esse Provérbios. Diz o preguiçoso, que leia-se, irmão, a pessoa que coloca desculpa para fazer as coisas, sabe? Não é assim exatamente aquele preguiçoso, também, mas mais do que isso. Olha o que ele diz: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Vamos fazer, rapaz. Difícil, hein? Nada dá certo. Tudo dá difícil. Por que aí chega uma pessoa mais experiente e fala assim: por que você não faz uns bombonzinhos para vender? A minha tia, ela já tentou. Não dá. Então, faz um artesanato. Ou então, pede emprego lá, sei lá, no mercado. Ih, rapaz, mercado, é difícil mercado, hein? Sempre tem um leão lá fora, sempre tem uma desculpa. E o Senhor nos chama a termos uma postura diferente diante da vida, sobretudo nós que somos crentes em Jesus Cristo. Eu tenho alguns conselhos. Primeiro, busque bons exemplos. Busque pessoas que venceram lutando, trabalhando. Às vezes as nossas referências é aquelas pessoas que já ganharam herança, aquelas pessoas que isso aí não é referência para a gente. Referência é aqueles que alcançaram alguma coisa lutando, fazendo, se disciplinando através da vida, através das experiências da vida, e conseguiram chegar lá. Tem essas pessoas como parceiras, queiram ouvi-las. Elas valem, a Bíblia nos diz que um bom conselho vale mais, irmãos, do que caminhões de riquezas. E às vezes nós não queremos procurar os bons exemplos. Busque bons exemplos, organize a sua agenda. O que você quer ser e onde você quer estar daqui 5 anos? Pastor, não sei, está na mão de Deus. Aleluia.
Até se passa por bem religioso, né? Mas é a mesma coisa que está dizendo a frase do Zeca Pagodinho, pastor. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, irmãos, nós não podemos ser como uma folha seca, soprada pelo vento. Nós temos que ter uma direção. Quando lá em Tiago a Bíblia fala que o futuro não pertence a nós e tal, o texto está tirando de nós a arrogância de dizer que nós podemos determinar. Isso não significa que nós não devemos organizar a nossa vida, a nossa agenda, o que queremos ser, onde queremos estar, porque quando nós criamos uma agenda para nós, isso cria-se responsabilidade. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso fazer tal coisa. Agora, se você não quer chegar lá em lugar nenhum, ou não tem nenhum tipo de motivação, ou melhor, alvo a seguir, um propósito a alcançar, você não tem motivação nenhuma de fazer nada. E eu queria fazer um desafio para que nós pudéssemos organizar a nossa vida. E dizer, Senhor, é isso que nós acreditamos, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Faça um plano para os seus próximos 5 anos. Faça um plano com fé, com sabedoria, só pesando também. Faça um plano possível, mas com fé. E ora ao Senhor e diga, Senhor, eu e a minha casa, nós acreditamos que o Senhor quer que nós façamos isso. Não só o plano onde quer chegar, mas como chegar, os passos para chegar. Nós vamos fazer isso, nós vamos guardar isso. Nós vamos fazer uma poupança para isso e uma poupança para isso. E vamos trabalhar. Tem pessoa que faz a poupança, mas não tem dinheiro para pôr. Então, você tem que trabalhar. Mas se eu ficar trabalhando muito, eu não vou crescer. Não, trabalha e estuda. Pastor, não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã, filho? Estudar. É isso, Senhor, que nós temos a intenção de fazer. Aqui, Senhor, está esse plano. Nós temos a intenção de fazer isso. Como casal, individualmente. Nós queremos isso, Senhor. Não é errado, irmãos, fazer isso. Às vezes está na mão de Deus. Amanhã você não sabe com que vai gastar, entra o salário, você... Porque o salário na mão é vendaval, né? Não sabe para onde você quer chegar e gasta no que for, passa na rua gritando um doido lá. Vamos comprar isso aí também. Dá 5 pamonha logo aí. Não tem mais nada. Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Vou me organizar para isso. E os passos, e dizer ao Senhor, orar todos os dias, Senhor, nós queremos, essa é a nossa intenção. Se o Senhor quiser nos dirigir por outro caminho, também estamos abertos a ouvir a sua orientação. Mas nós queremos ir adiante. Nunca Deus vai dizer para você ir para trás, porque no reino de Deus, o Senhor nos ensina a olhar para frente. O Senhor, lá no Evangelho, fala, levante os seus olhos e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Há um mundo a fazer. Há coisas... Não, pastor, isso aí está falando sobre ganhar almas para Jesus. Não é isso que está lá no texto. Está falando sobre tudo. Inclusive para ganhar almas para Jesus. Se você quiser investir num missionário, você precisa ter dinheiro para isso. Até para poder abençoar o reino de Deus, você tem que ter dinheiro. Deus quer abençoar a nossa vida financeira, sim. É que às vezes nós, igrejas tradicionais, por medo de falar sobre isso, porque muitos escândalos se deram em igrejas em relação a essa área, que pastores usurparam e pegaram dinheiro das pessoas irresponsavelmente, ficaram ricos por isso. E aí a gente fica com medo de falar sobre isso, mas Deus tem bênçãos para a nossa vida nessa área, é bíblico. Deus diz, se nós buscássemos a Ele, se nós organizássemos o nosso altar, lá em Malaquias, fala também de uma visitação do céu. Ele abriria as portas dos céus, as janelas do céu seriam abertas e Ele enviaria a nós bênçãos sem medida. E essas bênçãos não estão para os irmãos que vivem só em Curitiba, em São Paulo, Nova York, na França, nos Estados Unidos, Coreia do Norte. Essa bênção e essa janela alcança Quatá também. Essa janela aberta alcança a nossa igreja, alcança a sua família. Essas promessas alcançam um coração que crê e que se organiza para receber essas bênçãos
do Senhor. Estabeleça novos alvos para a sua vida. Esse é o desafio que eu faço para você. Estabeleça alvos. Onde você quer estar daqui 2 anos? O que você vai querer estar fazendo daqui 3 anos? O que você vai querer estar fazendo daqui 5 anos? Pastor, eu não tenho domínio sobre o futuro. Pois é por isso que você precisa fazer um plano e caminhar. E estar aberto. Se Deus mandar você para ir outro lado, você obedecerá. Mas você tem um plano. Eu sei onde que eu quero chegar. Vou lutar para isso. Não, pastor, mas isso aí é o que eu quero. Nossa, é muito caro então. Então já começa a trabalhar amanhã, meu irmão. Coloca o despertador lá 5 horas. Eu vou colocar 4 horas para estudar, como tenho feito. Como tenho feito. E às vezes a gente vê aqueles que estão se sobressaindo e falando, nossa, olha que bênção. É que você não vê a parte em que ele está lá. Nas madrugadas, orando, chorando, estudando. Está de manhã levantando, se desafiando. Tem filho, deixa com um, deixa com o outro, vai trabalhar, lutando. Você não vê isso. Você só vê o diploma, você só vê a bênção, só vê o carro que ele está comprando. Mas até chegar lá tem um caminho. Caminhe você também. Deus tem bênçãos para a nossa igreja. Deus tem bênçãos para a sua família. E eu quero orar por você em relação a isso. Há um propósito de Deus para a sua vida. Se você não sabe exatamente qual é, comece a fazer um. E Deus vai ajustando esse programa seu no decorrer da nossa caminhada. Mas você precisa começar a caminhar. Caminhe. Deus vai ajustar. Deus vai direcionar. Faça algo. Faça algo diferente. Coloque novos alvos, novas metas para a sua vida. Eu vou conseguir. Deus vai me abençoar. Eu tenho um alqueire plantado. Não, daqui 5 anos eu quero ter 1000 alqueires plantados. Eu quero ter mais. Eu estou vendendo 500 lanches. Senhor, eu quero vender mais. Não, mas é possível. É impossível, pastor. Mas pastor, eu vou fazer tudo? Não. O Senhor dará condições de pagar empregados. Pastor, mas lá já não está cabendo. Deus poderá fazer coisas extraordinárias. Na sua casa, na sua vida. Deus faz coisas extraordinárias. Mas nós precisamos primeiro organizar o nosso altar. Organizar a nossa vida financeira. Pagar o que deve. Não só por uma questão de moralidade. Nós pagamos todo certo. Eu sou um crente. Não só por isso. Para organizar. Quando a nossa casa está organizada, os céus se abrem. As coisas fluem. A bênção de Deus nos envolve. Agora é tudo complicado, tudo amarrado. A bênção de Deus não chega nesse lugar. Que nós tenhamos a nossa vida organizada para sermos abençoados. Eu quero profetizar, irmãos, que as nossas famílias aqui da igreja, Deus vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo. Você vai abrir o seu negócio, você vai abrir o seu comércio. Deus vai abrir profissões aqui para as quais você está se formando. Deus fará coisas extraordinárias na nossa caminhada. Quando estivermos caminhando, Deus vai fazer. Deus disse para o povo, marche. Quando o povo começou a marchar, é que o mar abriu. Às vezes você está parado esperando o mar abrir. Não. A Bíblia diz que o povo foi marchando, irmão José, em relação ao rio Jordão, foram entrando, e a água foi para cá, e foi para cá, e foi para cá. Abriu. A Bíblia diz que ficou um montão e o povo passou do outro lado. Mas eles tiveram fé para entrarem e ir caminhando. Deus vai fazer. Quando nós tivermos fé, com responsabilidade, com temor a Deus, mas sobretudo com fé, Deus fará coisas extraordinárias. Senhor, obrigado por essa palavra.